Mistério no céu dos Estados Unidos. O que está por trás da aparição de drones em áreas residenciais, aeroportos e até bases militares? Os objetos voadores chamaram a atenção dos americanos e do mundo. Um caso ainda sem explicação que se tornou um enigma para as autoridades. Até o presidente eleito Donald Trump cobrou respostas. Objetos voadores flagrados em diversas regiões dos Estados Unidos. As aparições dos drones preocupam a população. É possível que existam entidades estrangeiras fazendo isso acontecer. E representam um mistério para as autoridades. Era algo vindo em nossa direção. Então ele parou, fez uma volta de 180 graus no ar e depois fez um arco gigante ao nosso redor e foi embora. Isso não é normal para aeronaves. Drones não identificados foram avistados em pelo menos 8 estados dos Estados Unidos nas últimas semanas, causando pânico, preocupação e diversas teorias da conspiração. O FBI, a Agência de Investigação Federal dos Estados Unidos, e o Departamento de Segurança Interna emitiram uma declaração conjunta ressaltando que não há evidências neste momento de que os avistamentos representem uma ameaça à segurança nacional ou pública. E essas aparições têm intrigado os americanos que não fazem ideia do que pode aparecer nos céus do país. Definitivamente é algo que, independente do que estivermos vendo, não conseguimos descobrir o que é. Afinal, o que está acontecendo no céu dos Estados Unidos? Medo de uma ameaça terrorista? Espionagem? Teorias da conspiração são quase uma cultura popular nos Estados Unidos e no mundo. Mas a realidade talvez seja menos fantástica do que um roteiro de cinema. É uma agenda tradicional dos Estados Unidos, ou seja, qualquer elemento desestabilizador, desde o passado, quando nós tivemos as cartas contracts, logo depois do 11 de setembro, até a questão dos drones, a espionagem, uso de e-mails, enfim, que possam desestabilizar a política e a institucionalidade norte-americana, suscita uma preocupação, sobretudo na véspera da posse de um novo presidente. Este especialista em relações internacionais aponta duas principais linhas de investigação. A primeira é política. Tudo indica que são drones com uma finalidade, do meu ponto de vista, política, para causar uma certa tensão, uma preocupação às vésperas da posse de Donald Trump no mês de janeiro de 2025. O próprio presidente eleito, Donald Trump, sugeriu que esses equipamentos sejam derrubados. Para ele, o atual governo está escondendo informações importantes. Nossos militares sabem, nosso presidente sabe, e por alguma razão eles querem manter as pessoas em suspense. Eu gosto de olhar muito na perspectiva do efeito manada, em bom português, digamos assim. Então, certamente aconteceu algum tipo de avistamento, algum tipo de relato, e hoje as redes sociais, elas popularizam estes relatos, mas que certamente isso já estava acontecendo, mas não estava recebendo a devida ênfase, digamos assim, nas redes sociais. Por outro lado, existe sim a preocupação com uma ameaça externa. Há uma possibilidade, sim, de que estes drones sejam utilizados por adversários norte-americanos, sobretudo estes que os relatos apontam que estejam ocorrendo em zonas sensíveis, ou seja, áreas militares, estruturas de governo, estruturas fundamentais, digamos assim, para o governo norte-americano e que seriam, ou seja, da Rússia, da China ou até mesmo de qualquer outro país, o Irã, por exemplo. O porta-voz do Pentágono, Major-General Pat Ryder, disse que é improvável que os drones estejam envolvidos em uma coleta de inteligência estrangeira. 2 homens foram presos enquanto operavam drones perto do espaço aéreo do aeroporto Logan, aqui em Boston. Por enquanto, eles foram acusados apenas por invasão de propriedade.
Os drones foram avistados sobrevoando locais de segurança controlada, como bases militares, usinas nucleares e aeroportos, onde a utilização deste tipo de equipamento é expressamente proibida. E até o acesso da imprensa é limitado apenas para quem tem uma credencial especial, como esta aqui, por exemplo. Sérgio é operador de drones nos Estados Unidos. Antes de colocar uma aeronave não tripulada no ar, ele precisa de uma licença quase equivalente a um brevet de piloto. Velocidade do vento também, mas a gente tem que ter uma série de documentos para poder dar entrada no processo e eles investigam, a gente tem que pagar uma taxa também. Além do documento, entre os procedimentos, ele precisa de um plano de voo aprovado pelas autoridades locais. Quem está pilotando um drone tem que ter consciência do espaço de voo, da permissão, até mesmo se for um voo recreativo, porque a gente não está num espaço aéreo totalmente livre, tem restrições para isso. De acordo com dados do governo, atualmente existem quase 800 mil drones recreativos e quase 400 mil aparelhos comerciais ativos nos Estados Unidos. Mas como monitorar tamanha tecnologia? Dos mais de 5 mil alertas sobre avistamentos de drones nas últimas semanas, apenas 100 exigiram uma análise mais profunda. Segundo Rebecca Weiner, consultora de inteligência contra terrorismo do governo, o discurso oficial é de que a ameaça não é exatamente real. Aqui em Nova York, o que vimos e investigamos nos últimos dias mostra que os céus continuam ocupados, mas sem nenhuma ameaça à segurança pública. O atual presidente Joe Biden minimiza os rumores. Aparentemente não há nada de maligno, mas estamos verificando tudo. Os investigadores acreditam que apenas existam muitos drones autorizados por aí. Enquanto não há uma resposta definitiva, o mistério continua.